Beleza, pessoal, vamos começar então essa aula. E aí, estão me escutando? Tudo certinho? Ok. Vamos entrar lá, pessoal, no sistema lá, tá? Na ferramentinha aquela que nós temos lá de trabalho. Eu vou compartilhar aqui. Tô compartilhando, né? Estão enxergando a tela. Agora tudo certinho. Vamos fazer uma breve revisão do que nós fizemos nas últimas aulas ali, certo? Sempre eu vou fazer assim, ó, pessoal, eu vou e volto, né? Ou seja, SQL ele é contínuo, né? Ou seja, os comandos básicos que tu usou no início, tu vai acabar usando até o final da tua vida. Ou seja, tu aprendeu um pouco sobre insert, tu vai usar insert toda vez que tu precisar inserir algum dado, né? Então, vamos lá. Vamos criar uma tabela. E nós tínhamos ali select, asterisco, from, vw, tabelas, né? Nós tínhamos algumas tabelas que nós havíamos criado. Certo? Nós temos a tabela TB aluno e a TB curso. Eu vou eliminar a tabela TB aluno e a tabela TB curso. Como é que eu faço para eliminar uma tabela, pessoal? Drop table e o nome da tabela, certo? Eu vou dropar a TB aluno, ok? Ela eu posso. Posso dropar a TB curso também? É só dar um drop table? Não posso. Deu problema. Por que deu esse problema? Olha ali, o que ele está falando? Depend objects, ou seja, existem objetos dependentes, né? Não pode remover a tabela TB curso porque outros objetos dependem dele. Por quê, pessoal? Lembra quais são as tabelas que nós temos? Nós temos a TB curso e a TB aluno, né? Certo? A TB aluno, lá o que nós tínhamos? Eu vou dar um select aqui para a gente tentar entender. Select asterisco from TB aluno. Vou executar. O que nós temos? Nós temos ali o ID do aluno, nós temos o NM aluno, o NU idade e o CD curso. O ID aluno foi inserido por qual motivo? Para que cada registro tenha um identificador único, né? Então, o que aconteceu? Se eu tiver dois Luiz Fernando ali dentro, certo? Vai ter apenas um Luiz Fernando com um registro, né? Pode ter o Luiz Fernando, um outro Luiz Fernando com outro registro, mas o mesmo registro será único. Essa é a ideia, né? Então, essa linha aqui, ó, que nós temos, ó, essa linha aqui, por exemplo, o Luiz Fernando pode ter o mesmo Luiz Fernando com a mesma idade, com o mesmo curso, tá? Porém, se eu tiver lá um código, por exemplo, 2 Luiz Fernando 123.1, é como se fosse uma pessoa diferente, tá? Na nossa cabeça vai pensar, mas o Luiz Fernando, 2 Luiz Fernando, exatamente, 2 Luiz Fernando, né? Luiz Fernando da Silva aí tem feito louco na rua, né? Ou seja, agora vamos fazer o seguinte. Por que eu não consegui eliminar a CD curso? A TB curso? Porque a TB aluno utiliza aqui, ó, utiliza o CD curso. Então, CD curso é uma foreign key. O que é uma foreign key? É uma chave estrangeira, né? Então, o CD curso da TB aluno referencia TB curso. Então elas têm um relacionamento. Esse relacionamento impede que eu apague a TB curso, porque senão vai ficar ali a CD curso sem referência. Certo? Mas eu posso apagar a TB aluno? Eu posso dropar a TB aluno, pessoal? Sim ou não? Posso. Por que eu posso? Porque é assim, ó. Quando nós temos, tá,
uma tabela, por exemplo, a TB curso é uma tabela forte. A TB aluno é uma tabela fraca, tá? Porque ela não depende do curso, exatamente. Por que eu chamo a TB curso de forte? Porque ela não tem nenhuma chave estrangeira. Quando ela tem uma chave estrangeira, quer dizer que ela depende de alguém, ela é uma tabela fraca. Fala. Tô gravando. Tá? Mas eu não gravo pelo Meeting, né? Eu tô gravando por um outro aplicativo. Tá? Deixa eu dar interromper aqui. Continuando a gravação. Então, existe então tabela forte e tabela fraca. Certo? Bem, o que eu vou fazer hoje com vocês? Eu vou apresentar, tá? Nós vamos fazer alguns exercícios com comandos. Esses comandos a gente vai começar a trabalhar um pouco com a lógica de vocês, porque é diferente a lógica usada no SQL do que uma lógica utilizada numa programação normal. A programação vocês conseguem botar de forma sequencial a lógica de vocês, né? Aqui não. Aqui vocês têm que cuidar porque vocês vão trabalhar com, na verdade, regras de conjuntos, certo? Eu vou mostrar algumas coisinhas agora como é que nós vamos fazer. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro eliminar todos os nossos dados, vamos criar uma nova tabela, né, algumas tabelas novas, e vamos fazer alguns comandos de select. Automaticamente eu vou ensinar também vocês a fazer update, delete, né, manipulando os dados, até a gente conseguir manipular tudo isso de forma tranquila. Que isso, quando eu pedir para vocês, altere tal coisa numa tabela, seja algo muito suave para vocês, tá? Que não seja alguma coisa pesada, que como é que eu faço tal coisa? Não, tem que fluir naturalmente. Então eu vou eliminar. Então eu estou dizendo que eu posso usar drop table, né? TB aluno, né? Se eu fizer isso aqui, ó, a tabela foi eliminada corretamente. Vamos lá. Se eu der um select asterisco from VW tabelas, ok, executo, a TB aluno não existe. Se a TB aluno não existe vínculo com a TB curso. Então a TB curso está livre para ser eliminada, tá? Então eu posso fazer um drop table TB curso. Opa, emendou tudo. Ok, eliminei. Vamos lá, select asterisco from VW tabelas. Hoje tá ruim a minha digitação. Tabelas. Perfeito. Tá? Pessoal, agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos criar um novo conjunto de tabelas. A primeira tabela que eu vou criar aqui, eu vou dar create table, ATB estado, certo? CD estado, eu vou botar código do estado, vai ser charge 2, ok? Não preciso definir not null, porque eu vou dizer que a CD estado é minha primary key. Qual é a característica de uma primary key? Ela não se repete e ela é obrigatória. Entendeu? Então tem que sempre pensar isso aí. Toda e qualquer primary key, o campo é obrigatório o conteúdo e ela não se repete. Certo? Então ali eu tenho CD estado, charge 2, vou botar nm estado varchar de 30, tá? Aqui eu vou dizer que é not null. Por quê? Porque eu quero que ela seja fornecida, né? Vou executar, executei. Se eu der um select lá, asterisco from VW tabelas, tá lá a minha tabela TB estado, certo? Bem, criei a tabela estado, só que a tabela de estado ela não tem a primary key e nem tem uma unique key, né? Eu não criei uma chave única para o campo nm estado, porque eu não posso deixar entrar um código de estado lá RS
e alguém escrever Rio Grande do Sul. E depois alguém vai lá e insere SP e escreve Rio Grande do Sul. Não pode, não posso fazer isso. Então como é que eu vou fazer? Para inserir uma primary key, o que eu vou fazer? Eu vou dar um alter, ok, pessoal? Alter table, tá? Nome da tabela, então TB estado. O que vocês vão adicionar? Uma constraint. Lembram? Dá nome para as constraints. Primary key é uma constraint, foreign key é uma constraint, unique é uma constraint, not null é uma constraint. Constraint é uma regra, tá? Então quando vocês forem fazer um alter table, pode botar alter table add primary key pode também, né? Mas se eu coloco add constraint, né? Eu posso dar nome, ó, pk estado. Aí eu digo o que é a constraint. Essa constraint aqui vai se chamar pk estado. Mas ela é o quê? Ela é uma primary key. E qual é o campo que é a primary key? cd estado. Ficou claro aí, pessoal? Ó, nós estamos alterando. Então eu estou dando alter table tb estado. Então, altere a tabela tb estado. Adicionando a constraint, adicionando a regra, chamada pk estado, ou seja, vai ser o nome da minha regra. E o que é essa regra? É uma primary key, ou seja, eu quero adicionar uma primary key para a tabela TB estado, certo? E aí eu vou botar primary key cd estado. Vou executar. Perfeito, comando certinho. Fernando, eu posso botar outra primary key aqui? Posso fazer isso aqui, ó? Uma primary pk estado 2 e botar aqui nm estado? Se eu fizer isso, o que vai dar? Ó, inválido. Por quê? Chaves primárias múltiplas na tabela não são permitidas. Tu só pode ter uma primary key. Mas tu pode ter uma primary key composta de mais de um campo. Daqui a pouco nós vamos mostrar como é que se faz isso. Ok? Então, coloquei a minha primary key. Agora eu quero fazer aqui alter table. Eu quero dizer que o nome do estado não pode ser duplicado. Como é que eu faço? Não, not null, tu tá dizendo que ele é obrigatório. Unique. Então, alter table, o que vai fazer? Add constraint. Eu geralmente boto UK nm estado de unique key, né? nm estado. E aí, o que vai fazer? Unique quem? nm estado. Vamos executar. E o que houve? Alter table, tb, estado. Então vamos lá. Executa. Viu como é simples? Quando a gente erra ali, automaticamente já vem na cabeça. Peraí, tu não botou o estado. Mas por quê? Porque vocês já escreveram mais de uma vez. Certo? Alguns erros que vêm do SQL, do compilador do SQL, não são claros. Daí o que tu tem que fazer? Tu tem que analisar o código todinho, vai analisando. Faltou isso aqui. É bem assim, pessoal. É normal. Muitas vezes a gente ficar olhando. Tu passa horas olhando um comando e diz, mas tá certo, tá certo. Aí vem um colega de vocês que tu diz assim, esse cara não entende nada de SQL. O cara diz, olha ali, ó, tu esqueceu de botar tal coisa. Puf, uma coisa tão simples. Mas isso é normal de acontecer, certo? Então, agora colocamos. Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar vocês tentarem inserir os estados brasileiros, alguns estados brasileiros. O que vai acontecer? O primeiro que inserir o estado do Rio Grande do Sul, o outro vai conseguir inserir o estado do Rio Grande do Sul? Não, né? Tá? Vocês podem inserir. Depois, podem inserir até estados que não existam. Certo? Pode inserir ali qualquer coisa que vocês queiram. Certo? Eu vou dar um tempinho ali, uns
3, 4 minutinhos, espero vocês fazerem essa inserção. E aí nós vamos fazer uma limpeza nessa tabela depois. Tá? Tá valendo agora, pessoal. Pode inserir. Ensinam estados válidos e ensinam também coisas errôneas. Estados que não existam. Eu vou interromper a gravação aqui, senão fica aquele vácuo, né? Tá, vamos ver quantos estados nós foram inseridos. Como é que a gente vê isso aí, pessoal? Count. Qual a diferença da um select count asterisco ou um select count NM estado, por exemplo? Não. O select count asterisco conta qualquer registro, inclusive aqueles registros que estivessem com campos nulos. Se tu dá select count, por exemplo, NM estado, e ele não tivesse a cláusula not null e pudesse entrar estados nulos, certo? Ele não contaria aqueles que fossem estados nulos, que estivessem null. Entendeu a diferença? Por exemplo, imagine que ali no NM estado tivesse um JJ, né? NM estado null. Aquele, quando fizer select count NM estado, aquele que estava com null, ou seja, não tinha sido fornecido o nome do estado, ele não entraria na contagem. É essa a diferença. Então, select count asterisco conta qualquer coisa, conta todos os registros da tabela, independente do seu conteúdo. Select count um campo qualquer, ele só conta aqueles campos, né, que tiverem conteúdo. Certo? Então vamos ver quantos tem. Ó, já temos 37 estados, né, que vocês inseriram. Então eu vou listar aqui para que a gente possa acompanhar. Vocês colocaram SC, PR, AM, MG, MA, BH, tá? PA, RO, SC, tá. Vocês sabem as siglas de todos os estados válidos? Nem eu. Então vamos ver o seguinte, tá? Eu sei que RS é um estado válido, né? RS maiúsculo, certo? Tá, vamos olhando ali a tabela. RJ é válido? É válido. SCP eu ia de botar. SP é válido. Ok? Eu vou listar aqui. PR é válido. Né? O que mais? Nós temos ali AM, né? É válido. AC, tá ali. AC. MG é válido. SC, RO, BH, EA, RO, SC, AC, MG, PE e GO. Isso? Até aqui tudo tranquilo? Tá, pessoal, por que eu fiz isso aqui? Tá? Eu posso fazer, eu vou copiar isso aqui, vou gravar, botar dentro de na memória aqui, tem o Ctrl C, certo? Eu posso fazer isso aqui, ó. Eu quero listar todos os conteúdos da tabela estado e aí eu posso colocar where, onde, né? CD estado seja igual, por exemplo, eu posso chegar aqui, deixa eu abrir aqui relatório TCC, deixa eu botar aqui no Word mesmo, para mim não perder, beleza.
Voltando aqui. Eu posso chegar aqui e eu quero listar, por exemplo, somente aqueles que forem o estado igual a Rio Grande do Sul, RS. Funcionou, né? Tinha o RO aí. Funcionou, correto? Agora, se eu quero o estado do Rio Grande do Sul e o estado de Roraima. Olha, é Rondônia, não Roraima. Rondônia. Como é que eu faço? Olha só o que eu disse. Eu quero listar o conteúdo da tabela de estado, listar todos os dados do estado do Rio Grande do Sul e do estado de Rondônia. Olha o que eu falei. E do estado. Então eu boto um AND. CD estado igual a RS. Então ele vai listar os dois. Isso? Negativo, pessoal. Porque quando é que o estado vai ser igual a RO e igual a RS? Vocês entenderam que quando eu falei, eu quero listar os conteúdos do estado da tabela de estado, tá? Do estado de Rondônia e do estado do Rio Grande do Sul. Esse "e" me leva a pensar que eu tenho que usar "and". Mas na verdade, tu quer listar se o código aparece igual a RO ou se o código aparecer igual a RS. Jamais os dois vão ser RO e RS ao mesmo tempo. Tá? Então, isso aí é um erro clássico. Porque na hora de eu fazer a pergunta para vocês, eu digo, me liste todos os conteúdos da tabela de estado, do estado de Rondônia, né, e do Rio Grande do Sul. Aí quando eu falo esse "e", no meu cérebro vai direto assim, tem que usar "and". Mas na verdade não é isso. Por quê? Como ele pega um registro por vez, jamais, quando ele pegar um registro, ele tem que fazer a pergunta: esse cara aqui é igual a RO ou igual a RS? Se for ou RO ou RS, imprime. E não o CD estado igual a RO e igual a RS. Porque jamais ele vai ser a mesma coisa. Entende? Jamais ele vai ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então esse é um erro clássico. Tá? Então agora se eu listar, aí veio, por causa do OR. Ficou clara a diferença? É lógica pura, só que tem que cuidar no enunciado. Certo. E agora se eu quero pegar... qual era o outro estado que nós tínhamos? CD estado igual a PA, né? Acho que tinha. Ó. Então se eu pegar aqui esse cara aqui que eu fiz, né? Que nós montamos lá. O correto é fazer isso aqui, ó. Vou lá. Vou pegar isso aqui. Então eu tenho que fazer o quê? CD estado igual a RS OR CD estado igual a tal coisa. Ou seja, eu tenho que repetir para todos esses caras OR. Correto? Isso aí daria um trabalhão do cão fazer isso. Tá? Tem uma maneira mais fácil, que é o seguinte: trabalhar com conjunto. Então eu só chego e digo assim, ó, in, e fecho parênteses ali. Vamos executar. Opa. Select asterisco. Faltou where. O que eu fiz, pessoal? Ao invés de eu colocar or isso, tá? Eu fiz o quê? Liste todo o conteúdo da tabela de estado onde o código de estado esteja dentro do conjunto que eu estou especificando. RS, RJ, SP, todos aqueles ali. Ou seja, ele vai fazer a mesma coisa que ele estivesse fazendo. CD estado igual a RS, OR CD estado igual a RJ, OR CD estado igual a SP e assim por diante. Entender o uso do IN
Facilita, né? Tá. Agora, eu posso também fazer o seguinte. Se eu quiser listar todos os estados menos o do Rio Grande do Sul, como é que eu faço? Vou apagar aqui. Vamos fazer. Eu quero listar todos os estados menos o do Rio Grande do Sul. Como é que eu poderia fazer? Como é que... Exclamação igual. Vamos fazer o teste. Exclamação igual a RS. Vamos executar. Ou seja, o not é a exclamação. Então eu estou dizendo não igual. Certo? Aí se eu quero não igual a RS, tá? E também não igual a SP, São Paulo. Como é que eu faço? Não, mas eu quero assim, ó. Eu quero usar como tá aqui. Not igual a RS e quero botar CD estado not igual a SP. Tá, SCP tá na minha cabeça. SP. Eu uso OR ou uso AND? Vamos ver. OR CD estado not igual a SP. É isso? Vamos executar. Botei um tracinho. E aí, pessoal? Ele listou RS? Aí tem que ser AND. Entender? Por quê? O código do estado não pode ser RS e não pode ser São Paulo. Porque se tu botar um OR, tu tá dizendo assim, ó, o código do estado não pode ser RS ou não pode ser SP. Mas se ele não for RS e ele for SP, tá tranquilo. Uma delas vai dar verdadeiro, entende? Lembram? Não sei se na introdução à computação vocês viram a tabela verdade. E tu tem assim, quando tu usa OR, tu tem duas expressões e tu tem OR. Se uma delas der verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Se as duas derem verdadeiro, o resultado dará verdadeiro. Só dará falso se as duas forem falso. Né? Vou fazer aqui uma tabelinha aqui no Word. Vamos olhar aqui. Eu tenho assim, eu tenho A, tenho B, certo? E tenho o meu resultado. Se eu botar 1 e 1 aqui, o resultado é 1. Se eu botar... ele identou o troço. Se eu botar 1 e 0 aqui, vai me dar 1, certo? Se eu botar 0 e 1, vai me dar 1. Só vai dar 0 se eu botar 0 e 0, aí me dá 0. Opa, me dá 0. Chegaram a ver isso aqui em tabela verdade? Tá? Certo? Aí, ou seja, se um deles for verdadeiro, vai dar o resultado verdadeiro. Porque tu tá dizendo, me lista onde, este aqui não seja igual a RS ou não seja igual. Então o que vai acontecer? Um deles sempre vai ser verdadeiro. Então por isso da lógica, tem que cuidar. Quando tu usar o not, tá? Geralmente tu vai usar um AND. Certo? E se eu botar aqui AND, tá? Not igual a RO, por exemplo. Se eu rodar... eu não declarei o campo. CD estado not igual a RO. Vamos executar. Rodou certinho. Perfeito? E se eu quisesse utilizar o in, pessoal? Eu posso fazer not in
Vamos testar. Também não sei. Vamos lá. RS, SP e RO. Executa. E aí? Ah, o que não existe? Ah, posso fazer assim, será? O que aconteceu? Aqui, quando eu estou fazendo agrupamento, eu não consigo usar essa simbologia. O not igual eu posso fazer assim. E posso também fazer not igual. Isso eu posso fazer. Tá? Quando eu estou usando o in, eu não posso fazer isso aqui, ó. Not in. Usar a simbologia do ponto de exclamação. Então eu uso not. Isso é só questão de sintaxe, tá, pessoal? Ficou claro para vocês? Então eu posso botar ponto de interrogação igual, por exemplo, porque ele é uma expressão para mim. Eu tenho lá assim, ó, not maior, not menor, isso tudo eu posso fazer, certo? Agora, quando é com conjuntos, eu tenho que usar a palavra not in. Ok? É só questão de sintaxe. Ou sintaxe, que nem diz meu filho. Dúvidas? É tranquilo, né? Beleza. Então, eu vou fazer o seguinte. Nós temos ali o nosso estado, certo? Então, eu quero apagar. Eu vou pegar ali, fazer a nossa cópia aqui. Que nós já temos. Ok. E eu quero fazer o seguinte. Eu quero eliminar todo mundo que não esteja dentro da tabela TB estado, where, se eu der só um delete from TB estado, o que vai acontecer, pessoal? Apagar a tabela toda, né? Eu tenho dúvida no meu delete, tá? O que eu tenho que fazer primeira coisa? Antes de eu fazer besteira? Fazer uma cópia de segurança. Como é que eu posso fazer uma cópia de segurança? Create table, eu vou chamar tb estado segue, ok? E posso fazer o quê? Um select asterisco from tb estado. Posso fazer isso? O que houve, pessoal? Não precisa tá nada em minúsculo, tá? Faltou o S. Não, faltou só um S. Por exemplo, em Oracle, eu não preciso fazer isso aqui, ó. Posso dar create table, tal, select asterisco direto, ele funciona. No Postgres, não. Postgres, ele exige que eu bote o S na frente. Tá? Ou seja, cria a tabela TB estado como select asterisco from TB estado. A mesma coisa. Agora, se eu der um select asterisco from TB estado segue, tá? Se eu listar, tá lá a minha tabela. Opa, então o que posso fazer? Agora eu posso fazer meu delete na TB estado com segurança, porque eu sei que se eu fizer besteira, eu tenho como recuperar os dados. Então como é que eu faço? Delete from TB estado. Se eu fizer só isso, eu acabei de fazer porcaria, né? Ó, puf, cravei com tudo. Select asterisco from TB estado. Nós vamos ter que digitar tudo de novo, pessoal. E agora? Rollback. Aqui tu não consegue, tá? Aqui se eu fizer rollback, executei. Será que funcionou? Select asterisco from TB estado.
Não. Sabe por que que não funcionou? Porque assim, ó, deixa eu explicar. Existem duas coisas, que é o commit e o rollback. Tá? Como é que funciona? Quando tu tá trabalhando, por exemplo, nesse aplicativo que vocês estão usando, esse programinha que eu fiz aqui, para ele não deixar vocês trancados, para não pendurar o banco, porque nós temos hoje usando ali mais ou menos 300 pessoas usando o banco de dados ali do IF. Ok? São alunos e ex-alunos ali que estão trabalhando. Então, o que acontece? Se o Natan, por exemplo, mandava... Lembra que eu mandei executar aquele select, asterisco, from, TB, CEP, TB, cidade? Era cidade e bairro, não me lembro, a aula passada que eu fiz. E ficou pendurado, demorou um tempo. Certo? Sabe quanto tempo ele levou, mais ou menos, para dar o retorno? Quase 2 horas. Tá? Mas por quê? Porque ele começou a fazer as combinações loucas que eu montei. Certo? Aí o que acontece? Se cada um de vocês fizer um comando daqueles ali, vocês matam um banco de dados. Aí todo mundo cai. Todo mundo fica pendurado. Então o que eu fiz nesse aplicativo aqui, nesse software aqui, nessa paginazinha? Cada vez que tu dá um comando, eu abro uma sessão e fecho uma sessão. O abrir e fechar uma sessão, tá? Ele força com que eu faça um commit no banco. Então ele grava. Depois eu vou dar uma aula sobre segurança e a parte de transações. A ideia é bem assim, ó. Quando tu abre uma sessão, tu tá no teu aplicativo, tu abriu uma conexão com um banco de dados, certo? E tu tá trabalhando lá, então tu fez uma tela e tu tá dele cadastrar. Enquanto eu não der um comando chamado commit, aquilo lá tá na memória. Se der qualquer problema e eu precisar voltar, eu posso dar um comando rollback. Mesmo que tu tenha inserido 20 registros, ele volta tudo desde o início e para no ponto mais estável possível que ele localizou. Isso aí depois nós vamos ver. Então, por isso que não funcionou o tal do rollback aqui. Ok? Agora, eu posso fazer isso aqui, ó. Insert into TB estado, select asterisco from TB estado segue? Será que eu posso fazer esse tipo de coisa? Opa! Pera aí. E agora eu me atrapalhei aqui, pessoal. Eu fiz um insert into TB estado e depois botei o select asterisco from TB segue. O que é o select asterisco from TB segue? TB estado segue? Não é listar todo o conteúdo da tabela estado segue? Pera aí, deixa eu olhar aqui. Select asterisco from TB estado. Uau, apareceu novamente. Por quê, pessoal? Pelo seguinte, quando eu fiz esse insert aqui na tabela de estado, tá? A tabela de estado estava vazia, né? Aí eu disse assim, insira na tabela de estado. O que eu quero inserir? Todos os campos que estão na tabela de estado segue. Como elas têm a mesma estrutura e os mesmos campos, certo? Eu posso colocar lá dentro da tabela de estado. Então o que ele faz? Ele simplesmente copia o resultado do SQL e coloca dentro da TB estado. Prático, né? Ou seja, se eu perder alguma coisa e eu quero passar ele para voltar à tabela, é simplesmente fazer isso. Inserir dentro da tabela que eu apaguei tudo, o comando que eu quero executar. Pode ser qualquer comando que vocês deem aqui, pessoal. Porque eu posso fazer isso aqui, ó. Eu vou de novo deletar, delete, from... não vou fazer um delete, vou fazer um drop table. Posso? O que vai acontecer com o drop table? Todas não. Vou apagar a tabela que eu informar, não é isso? Ou o conjunto de tabelas que eu informar. Se eu fizer um drop table,
Se eu fizer um drop table, eu posso fazer um insert depois? Não, porque a tabela não vai mais existir, não existe a estrutura. Se não existe a estrutura, é que nem eu falei para vocês, é uma implosão de um prédio. Se vocês destruírem a base do prédio, tudo desmorona. Certo? Então, se eu quero eliminar o conteúdo, é delete. Nunca se confundam delete com drop table. Drop table destrói a estrutura e os dados. Delete somente os dados. Tá? Então, delete from tb estado. Então, fui lá e executei. Se eu der um select, asterisco from tb estado, certo? Não apareceu nada. Se eu quero inserir, insert into tb estado, né? O que eu quero? Select asterisco from. Só que agora eu só quero aqueles estado segue, somente aqueles estados que sejam válidos, né? Então cd estado in, lembra? Vou lá buscar a nossa cola. Ctrl C, Ctrl V, ou seja, agora já estou fazendo uma inserção mais composta, né? Uma mais elaborada. Insira dentro da TB estado todos os conteúdos que tem na tabela TB estado segue, porém somente aqueles onde o estado, né? Eu botei int aqui, in, ou seja, esteja no conjunto especificado aqui. Executa. Vamos ver agora. Select asterisco from tb estado. Executou? Apareceu só os nossos estados. Certo? Pessoal, eu vou dropar a tabela tb estado. A drop table a tb estado segue. Posso fazer isso? Não posso? Vou executar aqui, ó. Eliminei. Certo? Agora vou criar uma outra tabela de estado segue com base somente naquelas novas ali. Então, o que eu faço? Create table tb estado segue. Não esquece do quê? As select asterisco from tb estado. Se eu quero só a estrutura e não quero o conteúdo, como é que eu faço? Ai, ai, ai. Ninguém se lembra? Where 0 igual a 1. Ou seja, eu boto uma condição que jamais vai ser encontrada. Eu só quero a estrutura. Entendeu? Ó. Executou. Com isso, agora, o que eu tenho? Se eu der um select, asterisco, from, tb, estado, segue, eu tenho lá a tabela, porém ele não vai me trazer nenhum registro porque não tem dados, mas tem a estrutura. E se eu quero agora inserir dentro da tb estado segue o conteúdo que está dentro da tb estado, eu já tenho a estrutura. Então eu não tenho que criar a estrutura, então eu não tenho que ter um create table. O que eu tenho que ter? Um insert. Into, eu quero inserir dentro da tb estado segue e eu quero pegar o que? Select asterisco from tb estado. Ou seja, a tb estado segue já existia. Aí eu quero executar. Ó. Executei. Se eu der um select agora, select asterisco from tb estado segue, o que eu tenho? Apareceu lá os meus estados certinho. Ok até aí, pessoal? Tranquilo? Viu que nós estamos usando o select, usando o insert. Agora é o seguinte, pessoal. Olha só. Alguém escreveu Bahia com B maiúsculo e o restante minúsculo. Vamos botar tudo para maiúsculo? Como é que eu faço? Qual é o comando que eu uso para atualizar o dado? Hã?
Não. Mas qual comanda? Update. Update é para atualizar a tabela. Eu tenho que sempre dizer update, o quê? TB estado. Atualiza a tabela estado. Fazendo o quê? Set. Aqui eu posso ter várias condições, várias atualizações ao mesmo tempo. Eu vou fazer só uma, tá? NM estado é igual ao quê? Eu quero que pegar e colocar dentro do nome do estado o próprio conteúdo do nome do estado, só que maiúsculo. Então eu faço o quê? Upper NM estado. Dessa maneira, eu estou dizendo para todo mundo, não só para um, tá? Ou seja, update TB estado, set NM estado igual a upper NM estado. Ok? Se eu executar agora, todo mundo vai ser transformado. Olhem que nós temos Bahia e Acre aqui em minúsculo, né? Executei. Vamos dar um select. 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 Ai, meu Deus do céu. Asterisco from TB estado. Vou executar. Olha lá. Todo mundo maiúsculo, todo certinho. Certo? Olha uma coisa muito comum de fazer. Isso aí, uns alunos destruíram quase que uma prova minha. Porque fizeram o seguinte. Eu quero trocar. Vocês estão vendo que lá Pará tá como com acento? Lá o PA, Pará. Eu não quero com acento, eu quero sem acento. Aí a pessoa pensa, barbada. Update, TB estado, set, NM estado, igual a Pará sem acento e mandou executar. Aqui ele não deixou executar. Por quê, pessoal? Porque ele pegou e tentou botar em todos os estados o nome do estado como Pará. Então tinha RS Pará, SP Pará, SC Pará. Ele não permitiu. Por que ele não permitiu? O que nós fizemos lá? Exatamente, nós fizemos o quê? Nós fizemos o campo NM estado, tinha uma constraint que era unique key, né? Ou seja, o banco está controlando esses erros para mim. Não pode botar 2 vezes Pará, porque esse cara aqui é uma vez só, ele apareceu numa, não pode aparecer na segunda. Entenderam? Então a regra funcionou. Então, mas Fernando, eu quero atualizar. Mas então tu quer atualizar só de um. CD estado igual, qual era a sigla? R, isso? Vamos executar. Era PR e PA. E agora? Vamos lá. Select, asterisco, from, TB, estado. Ai. PA, Pará, e eu botei em PR. Pará. Ralei tudo. Vou arrumar. Como é que eu arrumo, pessoal? Update TB estado set NM estado igual PR é o que? Paraná, é isso? Paraná. Mas eu tenho que dizer where o que? CD estado igual APR. Posso fazer o update, vírgula, set, tal coisa, where? Será que eu posso fazer isso, pessoal? Aqui, ó. Set NM estado igual a Pará, where CD estado igual a PA. Será que funciona? Vamos executar. Não funciona.
Por que será que não funciona? Porque a sintaxe não deixa fazer isso, tá? Ou seja, a linguagem não permite. Então tu tem que fazer um update, ok? E agora eu vou fazer o outro update, um de cada vez. Não dá para fazer os dois ao mesmo tempo, entendeu? Tu pode atualizar dois campos do mesmo registro, mas tu não consegue atualizar dois registros no mesmo update. Compreendeu? Ou seja, a lógica, por exemplo, aqui, ó, se eu tivesse aqui um código, esse código CD estado igual a PA, eu tivesse três registros que tivessem PA, vamos supor que pudesse ter, tá? Ele ia atualizar os três, ok? Agora eu não consigo fazer aquilo que eu estava tentando fazer, botar vírgula, set tal coisa e botar uma segunda cláusula where. A cláusula where é única por comando, não pode duplicar ela. Usou o where uma vez aqui dentro, tu sabe que tu não pode ter uma segunda where. O que tu pode ter é um where composto, onde tu tem uma condição, or, and, not, e assim por diante. Aprendemos então a dar select, nós aprendemos a inserir, nós aprendemos a alterar, nós aprendemos a deletar, nós aprendemos a dropar, ó, como já evoluímos, certo? Então, fala. Deletar. Não, mas se tu deleta, tu não tem como fazer o update. Não, tu não tem. Uma vez que tu inseriu dentro do banco de dados, tu pode fazer um delete, mas tu vai deletar. Se tu deletar qualquer registro e que tem um campo que, vamos supor lá, é o PA de Pará, e tu fez errado e tu manda apagar ele, tu não tem como fazer o update desse cara porque esse cara não vai existir. Eu não entendi muito bem a tua lógica, mas. Sim, mas daí tu termina. O PR era do Paraná, tu estaria perdendo o estado do Paraná. Tu tá entendendo? Tu não poderia. No nosso caso ali é que eu alterei. O nome não é o mesmo. PR é Paraná e PA é Pará. Então o que aconteceu? Não tava igual. Um tava com acento e outro tava sem acento. Foi por isso que ele não deixou, entende? Ele dava a impressão que estavam iguais, mas não, um estava com acento e o outro estava sem acento. Bem, construímos a TB estado. Perfeito. Agora, eu vou criar uma tabela chamada TB cliente, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó. Ou melhor, a gente até pode criar uma tabela um pouco diferente. Eu vou criar uma tabela, agora, essas tabelas que nós vamos criar de agora em diante, nós vamos usar possivelmente na aula que vem também, tá? Então eu vou criar o seguinte, eu vou criar uma... vamos começar com a TB cliente mesmo. Create table, TB cliente, e eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar o ID cliente, que vai ser integer, que vai ser a minha primary key, então eu não preciso botar nada aí, ok? NM cliente, o nome do cliente eu vou botar varchar de 60, mais do que bom, certo? Obrigatório, not null. Opa. Not null. Certo? Só isso, esses dois caras aí. Ou seja, o ID do cliente e o nome do cliente, ok? Primeiramente, deixa eu perguntar para vocês. Aqui nós não estamos falando, certo, de cliente pessoa jurídica. Uma pessoa jurídica, no caso, não pode duplicar o nome, né? Se tu tiver lá, por exemplo, a empresa São João, no Brasil inteiro só pode existir uma empresa chamada São João, né? Não pode ter. A razão social dela não pode ser duplicada.
Perfeito. Aí caberia a gente colocar que o NM cliente deveria ser única. Mas aqui nós estamos falando em NM cliente e o cliente pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica, pode ser qualquer coisa, né? Então não cabe aqui a gente colocar uma unique key no nome do cliente, certo? Então eu vou colocar, criei esse cara aqui. Poderia botar aqui primary key? Posso fazer assim, pessoal? Sim ou não? Sim. Por que eu não devo fazer assim? Eu não estou colocando o nome. Até teria na sintaxe, até tem como fazer, tá? Mas como eu quero que vocês aprendam a fazer isso aqui de forma geral para qualquer tipo de banco de dados, sempre criem a tabela, né? Criei a tabela. Agora eu vou alterar essa tabela, porque eu quero adicionar. Então, se alter é para alterar a estrutura. O conteúdo é o quê? Update, né? Então, alter table tb cliente add constraint, eu dou um nome, pk cliente. Qual é a constraint? É uma primary key, o que? ID cliente, certo? Executou? Perfeito. Pessoal, vou pedir para vocês, só que agora tentem escrever nomes decentes, não vão escrever master, maxtil, tal coisa, tá? Coloquem nomes decentes ali. Eu dou uns 3, 4 minutinhos para vocês colocarem bastantes registros aí. Uns 5 minutinhos tá bom. Eu vou parar a gravação e depois a gente continua. Gravando de novo. Então vamos lá. Select asterisco from tb cliente. Vamos executar. Um monte aí, ó. Olha só, entrou duplicado. Luana, Maria, Isabela, Júlia, Lucas. Ninguém botou nada. Ó, Júlia tem aqui, né? Júlia tem aqui. Vamos fazer uma coisa. Primeiramente, o que vocês fariam nesse banco de dados se vocês recebessem essa tabela aqui? Organizaria por ordem alfabética. Então eu vou fazer o quê? Order by NM cliente. Então, quando eu boto order by, o que eu estou fazendo? Eu estou executando ele em ordem alfabética. Aí fica mais fácil de eu ver, né? Mas notem que eu tenho Carlos escrito maiúsculo, Carlos escrito minúsculo, né? Aqui eu tenho 2 Eduardo, na verdade são 3, porque um foi escrito com E maiúsculo, o restante minúsculo, certo? Então, como é que eu posso fazer para organizar isso? Vamos primeiramente, claro que podemos botar tudo para upper, ou seja, transformar para maiúsculo. Claro que isso, pessoal, vocês podem fazer na base de teste de vocês. Agora, se vocês forem para dentro de uma empresa e a empresa deixou no sistema, permite que o pessoal coloque com acento, sem acento, com maiúsculo, minúsculo, do jeito que for, tá? Vocês jamais devem alterar a base de dados do cliente, hein? Porque vocês têm que respeitar a liberdade que eles impõem na hora de fazer o cadastro. Mas no nosso caso aqui, eu quero facilitar a nossa vida. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um update. Opa. Update. Update. Um alter. O que eu vou fazer? Por que update? Não, eu quero atualizar o conteúdo da tabela. Entendeu? Alter table, eu mexo na estrutura. Update, tb cliente. O que eu quero fazer? Set nm cliente igual a upper de nm cliente. Então vai transformar tudo para maiúsculo. Ok. Vamos listar lá. O que eu faço? Select asterisco from tb cliente. Apareceu tudo certinho, né?
Se eu botar agora order by nm cliente, eu não preciso botar o as de ascendente ou ascendente, tá? Não preciso botar nada. nm cliente, eu posso colocar, porque o default, o que é default? É se não for fornecido, será isto, né? O default é ascendente. Se eu quero descendente, eu boto des. Aí ele lista de forma descendente. Tranquilo? Pessoal, agora eu tenho todos os meus nomes, certo? Quantos Pedro tem? Aí tu, Barbada, aqui, ó, Fernando. Pedro tem 2, né? Quantas Mariana tem? Tem aqui, vamos ver. Mariana tem 2, certo? Então, se eu pedir para vocês assim, quantos nomes tem repetidos ali dentro? Quantos cada nome? Por exemplo, Pedro. Quantos Pedro tem? Quantas Mariana tem? Certo? O que eu quero fazer? Eu vou botar aqui o que eu quero contar, né? Então eu quero contar os nomes, né? nm cliente, certo? O que tu queres fazer? Eu quero contar. Então eu faço um count from tb cliente, ok? Aí então, select nm cliente, ok? Vírgula count from tb cliente. Na minha cabeça tá bem certinho, ó. Selecione, bote o nome do cliente e conte quantas vezes aquele nome aparece na tabela cliente. Se eu executar isso aqui, vai dar erro. Por quê? Ele não sabe como fazer isso, porque tá faltando alguma coisa. Aí ele diz assim, ó, tb cliente, nm cliente, deve aparecer na cláusula group by. Toda vez que eu quiser contar um agrupamento, eu tenho que usar group by. Então eu vou botar group by nm cliente. O que nós estamos fazendo? Liste o nome do cliente e conta quantas vezes esse cara aparece, certo? Agrupando por nome de cliente. A regra é bem simples. Toda vez que tu tiveres um count com um campo ou mais campos, todos os campos que aparecerem fora o count deverão aparecer aqui no group by, certo? Vamos supor que eu tivesse nome do cliente e idade que eu quisesse listar. Então eu poderia botar select name cliente, vírgula, idade, vírgula, count. Quantos, vamos supor, Luiz Fernando tem a mesma idade? Certo? Se eu quisesse contar dessa maneira. Aí eu botaria group by, name cliente, vírgula, e new idade, por exemplo. Tá? Vamos executar aqui. Olha ali. Quantas Amandas tem? Amanda tem uma. Pera aí. Vamos botar isso aqui em ordem alfabética, pessoal, para facilitar a nossa vida. Então vou botar order by nm cliente. Então vou executar. Olha lá. Alan tem um, Alexa tem um, Alvin tem um, Amanda tem um, Ana tem um, Anne tem um, Carlos tem 2, ó. Quem é que tem mais? Eduardo tem 3, certo? Ó, Jorge tem 3. Pô, poucos repetidos, né? Bem criativos os nomes de vocês. Entenderam o que eu fiz? Ou seja, eu botei o nome do cliente, vírgula, count, from tb cliente, group by nm cliente. Por quê? Porque eu quero aglutinar ou agrupar, né, por nome de cliente. E eu quero listar por nome de cliente. E se eu quisesse listar por contagem, pessoal, eu posso botar isso aqui, group by ali, count, assim, ó. Count asterisco. Posso fazer isso? Ó, o que ele fez? Ele ordenou todos eles por o campo. Certo? Se eu quiser botar em ordem descendente, os que mais tem para os que menos tem. Desk. Olha lá. Eduardo 3, Jorge 3, o restante 2, 2, 2, 2, 1. Complicou?
Alguém dá um sinal de vida? Será que eu fiquei sem internet? Tudo certo? Carana, tá aí, Carana? Tem uns que só vêm. Eu perguntei se vocês estão entendendo que essa explicação aqui que eu fiz. Facilitou mais a. Tu tinha dificuldade nessa parte, né? Tá começando a clarear? Tá. Ok. Beleza. Então agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar, ok? E vou criar uma tabela que vai dizer, vamos supor que seja a tabela onde morou uma pessoa, tá? Então eu vou botar assim, ó, create table tb local, eu vou chamar. Aonde eu vou ter tb local vai ser o CD, aliás, o ID cliente, ok? E o CD estado. Perfeito? O ID cliente o que é, pessoal? É integer, né? E o CD estado é char2, correto? Então eu vou executar isso aqui e criei a TB local. Perfeito. Agora eu vou dizer o seguinte: um cliente, eu não. A minha primary key aqui, eu vou criar uma primary key, não pode ser o ID cliente e não pode ser o código do estado. Por que não pode ser o ID do cliente? Porque um cliente pode ter morado, vamos supor, em vários estados. Ele pode ter morado no Rio Grande do Sul, em São Paulo, Santa Catarina, certo? E um estado pode ter mais de um cliente. Pode ter o João, pode ter a Maria, pode ter o Pedro. Então, eles vão duplicar. Ok? Mas um cliente, eu não posso dizer, ele morou no estado do Rio Grande do Sul, ele morou no estado do Rio Grande do Sul, ele morou no estado... Repetir 3, 4 vezes para mim. Se eu já tenho uma vez inserida que ele morou no estado do Rio Grande do Sul, eu não preciso inserir 2, 3 vezes que ele morou no estado do Rio Grande do Sul. Eu estaria duplicando. Aí é que eu vou criar uma coisa chamada chave composta. Tá? Então, nós vamos alterar a TB local. Alter table TB local. Eu vou adicionar uma constraint. Eu vou chamar de PK. Aí, local. É a minha primary key. Cuidem agora aqui, pessoal. Que vai ser o meu ID do meu cliente e o CD estado. Executo. O que eu fiz então? Eu criei uma chave composta. E a chave agora não é só o ID do cliente, não é só o estado, mas sim o ID e o estado. Então, por exemplo, assim, ó, se eu tiver lá cliente 1 RS, tá? Eu não posso ter um RS de novo, porque daí vai dar chave duplicada. Mas eu posso ter um SP, tá? Posso ter um SC. Posso ter 2, entende? RS. Então, eu tenho o cliente 1 que mora no estado do morou no estado do Rio Grande do Sul e eu tenho o cliente 2 que morou no estado do Rio Grande do Sul. Certo? Então, notem que aqui, ó, a composição ficou 1 RS, 2 RS. Então, o RS apareceu, né? O número 1 apareceu e o número 2 apareceu também. Porém, eles não vão ser duplicados, porque se tu juntar eles, ó, se tu fizer isso aqui, ó, olha a chave que foi montada, ó. 1 RS, 2 RS. Eles não são duplicados. Então, isso é uma chave composta. A chave composta nada mais é que a junção de vários campos para compor a chave primária. Muito comum ser usado isso aí. Mais tarde nós vamos fazer alguns exemplos, alguns exercícios, né? Depois quando eu entrar em diagramação e vocês vão entender bem como isso aí se procede. Mas deu para entender o que é uma chave, uma primary key composta? Vou perguntar pro Natan. Hein, Natan? Natan nem tá aí.
Tu entendeu o que é uma primary key composta? Tu não tava aí, né, Natan? É. Então tu vai assistir o vídeo depois. Ok? Então, vamos lá. Novamente. Criei lá. Vou agora inserir. Eu vou fazer o seguinte. Eu tenho vários clientes, né? Quando vocês selecionaram lá, deram um select asterisco from TB cliente, né? Nós tínhamos o quê? Nós tínhamos o código 1. Eu vou dizer que o 1 e o 45 é esses aqui que eu vou trabalhar, certo? Eu vou dizer que insert into TB local values, né? Era o código e o estado. Eu vou dizer que o Vitor morou no estado do Rio Grande do Sul. Vou dizer que o Vitor morou no estado de Santa Catarina. Vou também dizer que ele morou no estado de Rondônia. Certo? Agora eu tenho lá o 45. 45 também em Rondônia. 45 em São Paulo. Se vocês forem listar agora, select asterisco from TB local. Certo? Vou executar. Então o que eu tenho lá? 1 RS, 1 SC, 1 RO, 45 RO. Então, quem é que morou? O código 45 morou em RO. Certo? Se eu pedir para vocês o seguinte, eu quero o nome dos clientes que moram no estado do Rio Grande do Sul, que moraram no estado do Rio Grande do Sul. Como é que a gente vai fazer? Olha lá. Select. O que tu queres? O nome do cliente. Então, qual é o campo que tem o nome do cliente? NM cliente. Vem da onde o nome do cliente? Da TB cliente. Certo? Porém, se eu fizer só isso, eu tenho só a listagem do nome do cliente. Porém, o que eu tenho? Eu tenho que pegar da TB local. Por que a TB local? Porque na TB local eu tenho lá que o CD estado é igual a RS. Eu só quero o nome dos clientes que tenham, então, o local igual a RS. Se eu fizer isso aqui, vai dar maior erro. Por quê, pessoal? Porque como eu tenho as duas tabelas aqui, TB cliente e TB local, e eu não fiz nada que una essas duas tabelas, né? O que vai acontecer? Ele vai executar e vai dar isso aqui, ó. Duplicou tudo, ó. Certo? O que acontece, pessoal? Toda vez que eu tenho duas tabelas, eu tenho que ter uma junção entre elas. Tá? A minha separação é CD estado igual a RS. Só que o que vincula a TB local ao TB cliente? Qual é o campo que tem na TB local que tem na TB cliente? Eu tenho lá, então, TB cliente.id cliente and igual a TB local.id cliente. Então eu estou dizendo ali, ó, selecione o nome do cliente da tabela cliente, vírgula, TB local, ou seja, das duas tabelas, onde o código do estado seja igual a RS. O código do estado eu só tenho na TB local, eu não tenho na TB cliente, certo? E aonde o ID do cliente, da TB cliente, seja igual ao ID da cliente na TB local. Executa, e aí tu vai ver que só o Vitor morou no estado do Rio Grande do Sul. Ok? O que eu posso fazer também? Tá vendo que eu tenho TB cliente aqui? Eu vou trocar isso aqui e vou botar um alias. Vou chamar de A. Então, aonde depois do where ali eu coloquei o TB cliente, eu posso tirar e botar só A. Vai funcionar da mesma maneira. Ah, então eu poderia fazer com a TB local, chamar ela de, em vez de TB local, chamar de B? Posso fazer isso. Aí tu vai dizer também, qual é a vantagem disso, Fernando? É o seguinte, pessoal. Muitas vezes tu vai ter uma condição tão complexa aqui, e se tu começar a repetir o nome das tabelas aqui, o comando fica extremamente grande. Então, quando tu dá um alias, tu está dizendo assim, ó, a partir de agora... Fala. Alguém me chamou.
Tá, vamos de novo. Se do alias, é isso? Tá. O alias é um apelido que tu dá. Eu, ao invés de usar, por exemplo, antes eu estava usando aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, ó, e executar, vai dar erro. Porque ele vai dizer que não existe esse A. Aqui, então, era TB cliente. Eu vou executar. Funcionou. Por quê? TB cliente existe aqui e no where está dizendo o ID cliente igual a TB cliente. Eu não posso fazer isso aqui, ó, pessoal. Olha só. Deixa eu mostrar para vocês. Ó. ID cliente igual a ID cliente, ó. Por quê? Não tem sentido ID cliente igual a ID cliente. Mas esse ID cliente eu estou me referindo a quem? Ao ID cliente que está na TB cliente. Igual ao ID cliente que está na TB local. Por quê? Lá na TB cliente eu tenho lá o ID do cliente e o nome do cliente. Na TB local eu tenho o ID do cliente e o CD estado. Certo? Então o que acontece? Eu estou colocando dessa maneira. Então vou executar. Executei. Perfeito. Só que ao invés de eu escrever lá TB cliente, eu quero botar uma coisa mais curta. Então eu vou dizer para ele, a partir de agora aqui eu vou chamar de A. Então, quando eu me referir a A.ID cliente, ele sabe que o A é a TB cliente. Se eu botar aqui B, por exemplo, podia botar X aqui, ó. Certo? TB local vai ser chamado agora de X. E eu, em vez de eu usar TB local.id cliente, eu botar X.id cliente, ele sabe que eu estou me referindo a TB local. Entendeu? Tá? Ok até aí, pessoal? Vocês conseguiram mais ou menos entender? Se eu quisesse agora listar quem morou no estado, por exemplo, de São Paulo, o que eu tenho que modificar? Eu só vou lá e boto SP aqui no lugar. A Amanda. Certo? Eu vou listar de novo aqui. Select asterisco from TB local. Vamos listar. Perfeito? O que eu poderia fazer de perguntas aí? O que vocês poderiam extrair de dados aí em relação a... Pense. Eu não poderia fazer uma pergunta assim: quantos estados, quantas pessoas moraram em mais de um estado? Não posso? Qual o estado que mais teve gente morando? Né? Quais são os estados que nunca tiveram ninguém morando? Aí tu vai dizer, peraí. Como é que é isso? Como é que eu vou saber os estados que nunca tiveram pessoas morando? Na TB local ali, tá? Eu tô começando a viajar algumas coisas aqui para mostrar para vocês. Certo? Então, o que eu tenho? Eu tenho o seguinte, eu tenho lá na TB local, eu tenho o ID do cliente e tenho o código do estado. Então, vamos começar a extrair alguns dados bem simples, certo? Como é que eu sei quantas pessoas moraram no estado? No RS, no SC, no RO, no SP. Como é que eu fico sabendo isso aí? Eu tenho a TB local. A TB estado tem os estados, a TB cliente tem o cliente, a TB local tem o ID do cliente e o ID do estado. Tá? Se eu perguntasse de forma diferente, em quantos estados morou o cliente número 1? Ou quais os estados que o cliente número 1 morou? Como é que eu faço? Eu quero saber o código do estado. Eu tenho um CD estado. Certo? From. Quem é que me diz o local onde as pessoas moraram? A TB local.
Porque a TB local eu tenho o ID do cliente e tenho o CD estado. E eu disse que eu queria o quê? Somente do cliente número 1. Então, olhem a lógica. Me liste o código do estado da tabela de local, né? Onde o ID cliente seja igual a 1, ou seja, vai me listar todos os estados que aquele cliente morou, né? Que ele residiu. Executa. Ele morou no RS, no SC e em RO. Se eu pedisse pelo código 45, RO é SP. Tranquilo até aí? Ou tá muito difícil? É que é. Quem é que falou agora? A Ana. Tá. É que assim, ó. Tu tem que praticar para mudar a forma de pensar. Certo? Então, ó, novamente. Eu queria saber quais os estados que o cliente morou. Agora, se eu perguntar diferente, me liste quais os clientes que moraram no Rio Grande do Sul. Me acompanha o raciocínio, Ana. Vamos tentar tu. Quais os clientes que moraram no Rio Grande do Sul? Tu tem na TB local, não tem? Rio Grande do Sul, tu sabe que é RS, né? Então, o que nós vamos apresentar aqui? Eu vou, por enquanto, botar o ID cliente. Vai vindo da TB local. Na TB local tem o ID cliente? Tem, né? Nós temos ID cliente e CD estado. Aí, tu queres que o código do estado seja igual a RS. Vamos executar. Somente um. Eu sei que RO, os dois moraram. 1 e 45. Entendeu? Ó, me liste quais os clientes que moraram no estado de Rondônia. Se tu botar count aqui, aí tu tá perguntando quantos moram lá. É diferente. Vai dar 2. Tu tá entendendo? Ali eu queria saber quem eram os clientes. E aqui tu tá perguntando a quantidade. A pergunta é diferente. Mas tá, é bem por aí. Certo? Só que assim, ó. ID cliente. Imagina tu mandando pra tua chefia diz assim, ó. Me lista o nome dos nossos clientes no estado de Rondônia. Né? Aí tu vai lá e diz, é o cliente número 1 e o cliente 45. Teu chefe te manda a lua, né? Eu quero saber o nome dos clientes. Certo? Na TB local tem um nome? Tem ou não tem, pessoal? Não tem. Certo? Aonde que está o nome? Na TB cliente. Então, a TB local tem qual é o cliente, o código do cliente, mas não tem o nome. Então aí nós vamos entrar. Eu vou listar tanto o ID do cliente como também o NM cliente. Certo? E vou colocar aqui o quê? O ID do cliente, esse ID de cliente está vindo de onde? Da TB local, não é isso? Eu vou tirar ele aqui para não complicar então por enquanto. Vou botar só o NM cliente. Certo? A TB local não me diz o nome do cliente. O nome do cliente vem da TB cliente. Se eu executar isso aqui, ó, ele vai gerar um troço absurdo. Por quê? Ele vai pegar para cada estado, para cada cliente, para cada local que aparecer Rondônia, ele vai duplicar os nomes todos. Por quê? Porque como eu botei lá TB local, TB cliente, eu tenho que ter aqui, pessoal, alguma coisa que me diga a diferença. Então tem ali TB local. O que eu tenho na TB local que eu tenho na TB cliente? Eu tenho o ID cliente. Seja igual a TB cliente ponto ID cliente. Mas é todo mundo que eu quero? Não.
and CD estado igual a RO, somente aqueles do estado de Rondônia. Né? Vamos lá, executa, Vitor e Amanda. Ah, mas está muito grande, o que eu posso fazer? Vou botar um alias aqui, certo? E aí eu posso trocar esse cara aqui, em vez de TB local, eu vou chamar de A, em vez de TB cliente, eu vou chamar de B. Certo? Executa, vai dar a mesma coisa. Só que eu quero, além do nome do cliente, eu quero botar o código do cliente. Qual é o campo que tem o código do cliente? Como é que é o nome do campo do código do cliente, pessoal? Não, ID cliente. CD cliente não tem. Tem CD estado. Se eu rodar dessa maneira, vai funcionar? Será que funciona, pessoal? Eu vou dizer que não. Aí tu vai dizer, mas por que, Fernando? Ambíguos. O que é ambíguos? É duplicidade, pessoal. Tá? Algo ambíguo. Por quê? Na TB local, quais são os campos que tu tem na TB local? ID cliente, CD estado. Quais são os campos que tu tem na TB cliente? ID cliente e NM cliente. Notaram que eu tenho ID cliente na TB local e ID cliente na TB cliente? Aí tu tá dizendo, me liste o ID cliente. Aí o compilador diz, tá, mas qual deles? Da TB local ou da TB cliente? Para nós, tanto faz qual listar, né? Só que para ele, tu tem que identificar. Então eu vou dizer, pega da TB local mesmo. Mas como eles vão ser iguais, né? A.id cliente igual a B.id cliente. Ali, ó. Entenderam? Ele só precisa saber que, como tu tem dois ID cliente aqui dentro, ele está dizendo, tá, eu pego lá da tabela local ou eu pego lá da TB cliente? Para nós é indiferente. Se tu botar aqui B também vai funcionar. Porque como tu tá dizendo que tu queres A.id cliente igual a B.id cliente, os dois, na hora que eles for apresentado, vai aparecer. Aí eu executo, ó. Entenderam o porquê de ambiguidade? Ambiguidade é porque tu tem o ID cliente nas duas tabelas. Tu tem tanto na TB local como na TB cliente. Então ele diz ambíguos. Eu só tenho que definir de qual delas que eu quero pegar e pronto. Dúvidas até aí, pessoal? Ninguém? Nenhuma dúvida? Assim, depois nós vamos fazer vários exercícios e a partir da aula que vem, eu acho, agora de quarta-feira, eu devo dar exercícios para vocês, porque daí os bancos também, cada um vai criar os seus bancos, né? Quem já tem banco lá vai eliminar as suas tabelas, né? E nós vamos criar estruturas novas. Eu vou dar um exercício bem complexo e vocês vão fazendo. Nós vamos fazer em aula, tá? Na aula síncrona e na aula assíncrona, certo? Porque vocês vão começar a contar agora os exercícios fora do horário. Então, durante essas 2 horas, o que eu vou fazer? Vocês vão tentar fazer antes, vão trazer as dúvidas para a sala de aula e a gente vai tirar essas dúvidas com o grupo inteiro. Porque daí o erro de um possivelmente é o erro de outros, certo? Agora eu vou mostrar mais uma coisinha para vocês. Vocês viram que eu consegui então extrair quem morou em Rondônia, né? E quem morou também no estado, vamos supor, do Rio Grande do Sul. Eu posso botar RS, posso botar SP e assim por diante. Correto? Se eu chegar e colocar aqui que a pessoa, né, morou no estado de Rondônia ou no estado do Rio Grande do Sul, posso fazer isso? Posso, tá, pessoal? Por que eu posso? Porque eu estou fazendo o seguinte, eu estou dizendo,
ID cliente igual a B ID cliente é porque eu quero pegar os registros que tem tanto na TB local como na TB cliente que tem os códigos iguais. Aí eu boto ali e CD estado igual a Roraima ou RO, né? Ou CD estado igual a RS. Eu não posso botar E, porque no CD estado jamais vai ser RO e RS ao mesmo tempo. Então eu coloquei, vou executar. Apareceu. Ué? Apareceu o Vitor 2 vezes. Por quê? E no estado de RO. Entenderam? Ou seja, porque lá na tabela de local tem lá que o Vitor morou no RO e o Vitor morou no RS. A Amanda só morou no RO, não morou no RS. Ok? E se eu dissesse para você o seguinte, ó, eu não quero que apareça 2 vezes o Vitor, só quero que apareça uma vez o Vitor. Tem como, será, eu fazer isso? E tem, né? E aí, como é que a gente faz? Muito simples, pessoal. Toda vez que tu queres fazer com que o teu resultado seja único, por exemplo, um Vitor 45 Amanda, porque não me interessa se ele morou no estado do Rio Grande do Sul e morou no estado de Rondônia, tá? No RO. O que a direção, a empresa quer é o seguinte, ó, me lista quem morou no estado de RS e quem morou no estado de RO, tanto faz qualquer um dos dois. Não me interessa se ele morou só no RS, só no RO ou morou nos dois. Ele quer listar quem morou tanto no RS ou no RO. Ok? Como é que eu faço? Eu boto isso aqui, ó, distinct. Essa palavrinha elimina as duplicidades. Então, distinct. Ok? Então ele vai fazer um Vitor. Quando ele achar outro, um Victor, ele não coloca. Palavra mágica. Entenderam? Então, o distinct faz o quê? Ele mostra somente o resultado e não apareceu outra vez na própria listagem. Então ele vai, o ID cliente e o nome do cliente, ele só vai aparecer uma única vez. Isso aí eu não estou mexendo nada no banco, nada nas estruturas, nada. Isso aí, ele está fazendo em tempo de execução, ele está executando e me dando como resultado isso. Então, a palavra distinct. Distinct nada mais é do que listar um conjunto de registros, né, eliminando as duplicidades. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou fazer mais um exercício aqui de vocês pensando. Eu tenho lá, select asterisco from TB local. Vamos executar. Eu tenho lá, vocês estão vendo que eu estou brincando com a lógica, certo? Se eu quisesse saber o nome dos estados que o cliente número 1 já residiu. Sempre pensa assim, ó. Select, eu quero selecionar. O que tu quer selecionar? Eu falei para vocês o nome do estado. Tu sabe que o campo que tem o nome do estado é o NM estado. Só que o NM estado vem da onde? Da TB estado. Só que se eu listar select NM estado from TB estado, não vai fazer nada. Ele só vai me listar o código do estado que eu estou... código, o nome dos estados que estão na tabela de estado. Só que não é isso que eu quero fazer. Eu quero pegar na TB local, listar. Então eu disse assim, ó, eu quero listar o nome dos estados que o cliente número 1 morou. Certo? Então eu venho aqui, ó, eu pego na TB local e eu sei, cliente número 1, RS. Cliente número 1, SC. Cliente número 1, RO. Só que RS é a sigla. Eu quero o nome. Certo? Então eu tenho a TB estado e tenho a TB local. Primeiramente, o que eu devo fazer? Eu sei que eu vou listar para todo mundo? Não.
somente aquele onde o ID cliente seja igual a 1, certo? Fernando, eu preciso colocar ali TB local na frente? Local, ponto? Não precisa. Se botar também não faz mal. Ok? And o que eu tenho que fazer? Toda vez que eu tenho duas tabelas, eu tenho que saber quais os campos que relacionam a TB estado com a TB local. Vamos olhar a TB local aqui. Qual é o campo que eu tenho aqui em TB local? Eu tenho ID cliente e CD estado. Se eu pegar a TB estado e listar a TB estado, qual é o campo que tem na TB estado? Eu tenho CD estado e NM estado. Então, eu tenho tanto na TB estado como na TB local, eu tenho o CD estado. Então, eu vou colocar ali TB estado ponto CD estado seja igual a TB local ponto CD estado. Então, notem assim, ó. Eu peguei a tabela de estado, qual é o campo que eu tenho na TB estado que eu tenho na TB local? Eu fui lá na TB estado e olhei os campos. Aí eu achei o CD estado e o NM estado. Fui lá na TB local e achei os campos, ID cliente e CD estado. Opa, eu tenho o CD estado na TB estado e tenho a CD estado na TB local. Então eu tenho que dizer para ele, me liste o nome do estado da tabela, estado, tabela local, onde o ID do cliente seja igual a 1, porque eu só quero do cliente 1, e o estado da TB estado seja igual ao estado da TB local. Executa. Então, olha aqui, o 1 morou no RS, o 1 morou no SC, o 1 morou no RO. Executa. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Rondônia. O cérebro está começando a fundir. Vamos lá de novo. Select, asterisco. Depois nós vamos fazer os exercícios, tá, pessoal? Aula que vem começa os exercícios. Daí vocês vão fazer e a gente vai tirando as dúvidas junto. Se eu pedir para vocês, tá? Eu já tenho o nome do estado e o nome do... eu listei o nome do estado do cliente número 1. E agora, se eu pedir para vocês listarem o nome do cliente e o nome do estado em que ele teve. Então, por exemplo, aqui vai ser o cliente número 1, eu não me lembro o nome do cliente número 1, estado, Rio Grande do Sul. Vai pegar cliente, vai repetir o nome do cliente, estado, Santa Catarina. Repetir o nome do cliente, estado, Rondônia. E assim por diante. Então, o que eu quero listar? Vamos lá, olha só. Eu quero o nome do cliente e o nome do estado onde ele residiu. Então, NM cliente, certo? O nome do estado, NM estado. Certo? De onde vem essas informações? Bem, a junção entre ID cliente e CD estado vem da TB local. Já tenho ela aqui. Da onde vem o nome do cliente? Ei, Ana? Ó, então vamos botar TB cliente. E o estado vem de onde? TB estado. Vocês estão entendendo de onde está surgindo as coisas? A TB local é a junção. Mas aqui os campos NM cliente, da tabela cliente. NM estado, da TB estado. Agora eu tenho 3 tabelas, tá, pessoal? 3 tabelas. Então vamos lá. Where. Ok? O que eu tenho na TB local que tem na TB cliente? Não. Eu tenho na TB local e na TB cliente? E na TB cliente? O que eu tenho? O ID cliente? Então eu vou fazer aqui, ó. TB local ponto ID cliente igual a TB cliente ponto ID cliente. And, tá? O que eu tenho na TB local que eu tenho na TB estado? TB local ponto CD estado é igual
atb estado.cd estado. Com isso, o que eu fiz? Eu usei a TB local como o meio e para cada registro que eu leio na TB local, eu pego o quê? Eu pego lá na TB cliente o nome do cliente que vai vir lá da TB cliente, mas somente daquele ID, né? Então, se eu peguei o código 1, ele vai lá e me busca o código 1 e me pega o nome do primeiro cliente, certo? Se eu pegar o código 45, ele vai lá pegar o nome do código 45. E o TB estado, eu tenho RS. Aqui, por exemplo, eu vou pegar RS aqui na TB local e vou procurar lá na TB estado qual é o nome que corresponde a RS. Vai gerar agora uma lista muito parecida com essa, só que com o nome do cliente e o nome do estado. Vitor Rio Grande do Sul, Vitor Santa Catarina, Vitor Rondônia, Amanda São Paulo. Entenderam? Eu transformei aquilo que eram apenas números e siglas em algo mais inteligível, né? Que eu consigo entender. Certo? Vamos lá de novo, pessoal. Olha só. Se eu pegar e eu não quero escrever TB local aqui, eu não quero escrever TB cliente, como é que eu posso fazer? Eu posso colocar os alias, né? Eu posso chamar isso aqui de X, isso aqui de Y, e isso aqui de W. Então, aonde tiver TB local depois do where ali, o que eu faço? É o X, ó. Esse aqui é o X, esse aqui é o X. Onde tiver TB cliente, é o meu Y. Então aqui é o meu Y. Onde eu tiver TB estado, é o meu W. Certo? Então o que aconteceu? Eu tenho ali o TB local, que é o X, o TB cliente, que é o Y, o TB estado, que é o W. Eu simplesmente estou dizendo, vou trocar. Se eu, sem querer aqui, Fernando, que o X era o TB local, e eu escrever aqui TB local, em vez de botar o X ali. Posso chegar aqui, TB local, fazer isso aqui. Funciona? Funciona da mesma maneira ou não? Por quê? Dei o X aqui. Eu já fiz uma. Eu disse para ele: a partir desse momento, isso aqui vai se chamar X. Tá? Isso no Postgres. Em outros bancos de dados, funciona. Então você só tem que se adaptar. Quando a gente vai trabalhar com um banco de dados, pessoal, a gente tem que sempre se adaptar. Por exemplo, no Postgres é o pipe, né? No caso, o pipe não, o apóstrofo, que é usado para botar string. Já no Oracle é as aspas. Então não muda nada, sabe? As mudanças são muito sutis. Porque é questão de sintaxe da linguagem, de quem construiu o compilador pensou daquela maneira. Mas o SQL é SQL padrão, a lógica é a mesma e a formatação é a mesma. Ok? Eu vou parar agora a gravação aqui.